bem? Hoje a minha aula é uma espécie de continuação da Península Ibérica. Eu vou focalizar ainda mais um pouco, me estender um pouco mais sobre a formação de Portugal, porque me pediram sobre isso, que eu falei muito por alto, e vou voltar a Boabdil, né? Esse rei, esse último rei de Granada, né, que entregou as chaves para os reis católicos, Fernão de Aragão e Isabel de Castela, em janeiro de 1492, tá? Bom, hoje então a minha aula vou falar sobre a fundação de Portugal, tá? E vou falar sobre Boabdil. Lembram de Boabdil? Lembro? Ele foi quem entregou as chaves de Granada aos reis católicos. Foi aquele rei que, ao sair de Granada, olhou para trás, para sua Alhambra, e chorou, quando a caminho do exílio. Segundo a lenda, né, esse lugar é o chamado Porto do Suspiro do Mouro, ou também o Último Suspiro do Mouro. E lembram das palavras duras que a mãe, quando viu o filho chorar, olhando para a Alhambra, ele falou? Lembram? Chora como uma mulher por aquilo que não soubeste defender como um homem, tá? E também já falei que Cristóvão Colombo, o descobridor da América, nos seus escritos, diz ter assistido à rendição e à partida de Boabdil, tá? Mas, lenda ou não lenda, para onde foi Boabdil, tá? Bom, dali, depois que ele entregou as chaves, tá? E depois de aceitar as condições dos vencedores, ele vai se exilar para um lugar chamado Almeria, uma província chamada Almeria, que hoje faz parte da província autônoma da Andaluzia. Fica no sudeste da Serra Nevada. Tá? Agora, que condições eram essas que ele teve que aceitar? Além das condições que ele teve que aceitar, ele fez pedidos aos reis católicos. Ele pediu para ver aqueles povos muçulmanos que ficaram em Granada para serem respeitados na sua religião, nas suas crenças, nos seus costumes, tá? E isso fazia parte, né, das condições. E eles disseram que sim, que iriam respeitar. Só que um tempo mostrou que não houve respeito coisa nenhuma. Eles eram muçulmanos e estávamos em plena Inquisição. Então, eles eram chamados os infiéis, assim como os judeus, eles foram discriminados e muitos foram condenados pela Inquisição. Mas isso é outra história, tá? Bom, então, como eu falei, ele foi para Almeria, o Boabdil. Para onde? Para um senhorio outorgado pelo Fernão de Aragão. O que é um senhorio? Uma propriedade. Ele recebeu essa propriedade, ou esse senhorio. Mas conta-se que o vizir de Boabdil, o que é um vizir? Uma espécie de ministro do Boabdil, o traiu. Sabe o que esse vizir fez? Sem o consentimento de Boabdil, vendeu o senhorio por 80 mil ducados. E sabe para quem? Fernão de Aragão. Tá? Lenda ou não lenda, está na história. Isso em 1493, um ano depois. Então, Boabdil perdeu o senhorio, foi traído pelo seu vizir, e ele foi obrigado a ir embora. E sabe onde ele foi? Para a costa africana, onde ele vai morrer em 1518. Tem várias datas, há controvérsias no ano da morte dele. Uma delas é 1518, outra é 1530. Bom, data incerta, mas todos falam que ele morreu em condições difíceis de vida, talvez em Fez, na cidade de Fez da África. Agora, uma curiosidade ainda sobre Boabdil, para encerrar Boabdil. Ele tinha uma filha, ele foi embora com a mãe, com os filhos, mas ele tinha uma filha, naturalmente era muito bela, e foi capturada pelos castelhanos. E que após a conquista, Fernando de Aragão, o rei, tomou-a como amante, tendo com ela um filho, Miguel Fernandes,
futuro cavaleiro de Granada. Diz a história que ela mais tarde, naturalmente quando ficou velha, sem encantos, né? Ela foi rejeitada pelo rei. E aí tornou-se freira, com o nome de Irmã Isabel de Granada. Mas chega de Boabdil. Vamos voltar para as guerras de reconquista. Não esqueçam, as guerras de reconquista foi para expulsar os muçulmanos da península, que chegaram lá em 711 e só vão ser eliminados em 1492 com a tomada de Granada, tá? Isso aí tem que ficar na cabeça. Vou começar desde o início de Portugal, tá? Onde é hoje Portugal. Vou começar com os povos lusitanos. Hoje, vocês sabem, ensino lusitano é um português, né? Então, onde é hoje Portugal, começou com os povos lusitanos. Sabe onde eles habitavam? Uma região chamada Lusitânia, tá? Por isso que eles eram os lusitanos. A Lusitânia é um território a oeste da Península Ibérica, onde viviam esses lusitanos. Isso antes da chegada dos romanos. Lembra os romanos quando chegaram? Hoje, a Lusitânia corresponde ao atual território português, que fica ao sul do Rio Douro, mais uma parte da província de Salamanca, tá? Agora, quem eram esses lusitanos? Segundo antropólogos e historiadores, dizem que não tem história, é um povo sem história, porque não deixaram nenhum registros. As informações que nós temos dos lusitanos vêm de autores gregos e romanos lá da antiguidade. No século I a.C., um historiador grego chamado Sículo considerava os lusitanos como um povo celta. Já outros acharam não, que eles eram iberos. E ainda outros diziam que não, eles eram uma mistura de celta com iberos. Então eram celtiberos. Bom, após a conquista romana, vocês viram, quer dizer, eles achavam que eram celtas e iberos, que eram povos antes dos romanos. Após a conquista romana, a Lusitânia, onde moravam os lusitanos, passou a se chamar Hispânia. Isso após 29 anos antes de Cristo, após a conquista romana. Como nós vimos, né, na Península Ibérica, vieram, né, tinham os povos bárbaros, né, que vieram no século V, que eram os visigodos, e depois no século VIII vieram os muçulmanos. E aí começou a Guerra da Reconquista. Então, século V, os bárbaros visigodos, né? E depois, no século VIII, os muçulmanos. E aí vai começar a Guerra da Reconquista, para expulsar esses muçulmanos, chamados de infiéis. Agora eu vou falar, antes de eu falar de Portugal, eu vou falar primeiro de dois importantes reinos que surgiram no período dessa Reconquista cristã. Leão e Castela. Leão foi criado, o reino de Leão foi criado durante a Reconquista. Vocês nunca esqueçam que a Reconquista vai começar em 711 e Leão foi criado em 810 e vai até 1230. E Castela? Castela, a princípio, era um condado de Leão. Ambos foram formados também durante a Reconquista. Mas, em 850, 40 anos depois que ele era condado de Leão, Castela virou um reino. E vai também até 1230. Então, reparem, Leão foi criado em 810, Castelo em 850. Mas os dois terminam em 1230. Sabe por quê? Porque os dois vão se juntar e vai virar um reino de Leão e Castela. Tá? Já não existe reino de Leão e reino de Castela. E sim os dois, que é uma dinastia dúplice, tá? Em 1230, tá? Bom, no século XV, 1479, que vai acontecer, Isabel de Castela casa com Fernão de Aragão. E aí, então, há o início da chamada monarquia espanhola.
tá? Vai ser o começo da monarquia espanhola, vai ser o começo da Espanha, tá? Não esqueçam que Castela foi o último dos reinos a terminar com a Reconquista. Castela, da Isabel e de Fernão de Aragão, tá? Isabel de Castela mais Fernão de Aragão, tá? Então deram início à Espanha, tá? Com a unificação. Eram os dois mais poderosos, Isabel de Castela, Fernão de Aragão, os reis católicos, tá? Chamados reis católicos. Eles dão início à Espanha com a unificação. E são eles que vão dar condições de Cristóvão Colombo chegar no Novo Mundo em 1492, com as caravelas e com subsídios que eles vão dar para Cristóvão Colombo. Tá? Mas voltando para o condado portucalense, tá? O condado portucalense, tá? Antes da união de Leão e Castela. Ele recebeu o Henrique de Borgonha, esse condado portucalense, em 1093. Ainda era Leão. Leão e Castela só depois. Bom, Henrique de Borgonha recebe esse condado, tá? Por ajudar o rei de Leão na expulsão dos mouros. Nós já vimos isso. Além do condado, que ele tem que fazer o juramento de vassalagem, ele recebe também a mão da Teresa, filha legítima, tá? Do rei de Leão, Afonso VI. Ela era Teresa de Leão. Ela com 13 anos e ele com 24. Por isso que há duas versões na história de Portugal. Uma diz, condado portucalense foi doado a Henrique de Borgonha por ter ajudado o rei de Leão na expulsão dos mouros. Então ele recebeu esse condado e passou a fazer o juramento de suzerania e vassalagem. Tem outra versão que diz que esse condado foi dado como dote pelo casamento com a Teresa, tá? A filha do rei. Mas, de uma maneira ou de outra, foi Henrique de Borgonha que recebeu esse condado. A maioria dos historiadores diz que foi o condado recebido pelos serviços prestados, tá? Não como dote, mas existe a versão que foi como dote pelo casamento dele com a Teresa de Leão. Bom, eles casaram, Henrique e Teresa, e foram morar em Guimarães. E lá tiveram 5 filhos. Só que só sobreviveram 2 meninas e um único varão, que é Afonso Henriques, o futuro primeiro rei de Portugal. Aquele que vai formar o reino de Portugal. Aquele que vai se separar do reino de Leão. Aquele que vai se tornar independente do sogro, do rei de Leão. Bom, ainda está separado de Castela. Leão e Castela só vão se juntar em 1230. E eles vão se casar em 1093, tá? Vou dar uma parte sobre Guimarães. Quem ainda não foi a Portugal, quem foi tenho certeza que visitou Guimarães, tá? É considerada, uma cidade do norte de Portugal, é considerado o berço da nação portuguesa, porque foi lá que nasceu Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. É um lugar lindo de visitar. Lá tem um castelo que, quando a gente chega em Guimarães, já vê esse castelo ao longe e emociona, pelo menos eu fiquei emocionada. É um castelo que foi construído no século X por uma condessa chamada Mumadona. Outro lugar também maravilhoso para visitar em Guimarães é o Paço dos Duques de Bragança. O que é um paço? Paço é um palácio ou uma habitação suntuosa para ser residência de reis, de duques, da nobreza em geral, tá? Então esse Paço dos Duques de Bragança também tem que ser visitado. Foi construído no século XV, tá? Hoje, esse Paço dos Duques de Bragança, eu vou mandar a foto para vocês, tem um museu, hoje é um museu, tem obras de arte, tapeçarias, é muito bonito, tem várias salas, e o teto desse palácio é um casco invertido de uma caravela, uma alusão às conquistas marítimas. Não esqueçam que foi construído no século XV, tá? E uma coisa que eu acho que eu comentei em aula, que me mexeu muito comigo,
é que nesse palácio tem lá um grande salão, que é o salão chamado Salão dos Banquetes, onde tem uma grande mesa posta como se fosse esperar as pessoas que vão participar desse banquete. E toda a louça em estanho. As taças, os pratos, tudo em estanho. E segundo o guia, não sei se é lenda, se é verdade, segundo o guia local que nos acompanhou nessa excursão, ele falou o seguinte, que na época, né, as louças eram de estanho no palácio, mas tem certas comidas que depois viram que existe isso, que no contato com o estanho, elas provocam uma reação que pode envenenar a pessoa que estiver comendo aquela comida. Então, alguns pelo menos, na hora que acabaram de comer, caiu em cima mortos, envenenados. Então, achavam que essa pessoa foi envenenada pelo cozinheiro ou por alguém da cozinha. E segundo o guia, não sei se é verdade, segundo o guia local de Guimarães, diz que muitos cozinheiros e muitos que trabalhavam na cozinha foram condenados à morte porque achavam que aquela pessoa morreu porque foi envenenada por alguma comida que veio da cozinha. Tá? Isso aí, se vocês forem lá, vocês vão ver essa mesa enorme. Também vou mandar a foto para vocês, que eu fiz questão de tirar, dessa mesa cheia de louça de estanho. Hoje está provado realmente que o estanho não, é nocivo, né? Tanto é que ninguém mais come em louça de estanho, porque é nocivo de acordo com se comer com certos alimentos em cima desse estanho, pode dar uma reação química que pode envenenar a pessoa, tá? Mas voltando ao casal, ela com 13, ele com 24, ele Henrique de Borgonha, ela Teresa de Leão, que casaram depois dele receber o condado portucalense e foram morar em Guimarães. Ele morre, como eu já falei, tiveram 5 filhos, 3 apenas vingaram. O rei Henrique de Borgonha, que recebeu o condado, ele morre e deixa o único filho varão, Afonso Henriques, com 3 anos de idade, tá? Então, quem vai governar o condado é a mãe, a Teresa de Leão, tá? Ela vai governar de 1112 a 1128, durante 16 anos. E conta a história que durante esse período que ela estava governando, enquanto o filho era menor, e dizem que ela não queria largar o trono para dar para o filho, e ainda por cima, segundo a história, ela arranjou um amante galego, que mandava e desmandava no governo. Então começou a haver muitas revoltas dos portugueses, porque ele era um galego, tinham medo que de novo se juntasse ao reino espanhol, tá? Então, o que vai acontecer? Afonso Henriques, quando tinha 14 anos, se arma cavaleiro, que é costume dos reis, era costume dos reis. Em 1128, né, no 16º ano que ela governava, junto agora com o amante, que teve até 2 filhas com ele, junto com seus partidários, o Afonso Henriques, vai lutar com a mãe e seus partidários, naturalmente também seu amante galego. Então vai uma grande luta, essa batalha se chama, recebeu o nome de Batalha de São Mamede, tá? Em 1128. E aí quem vence? Afonso Henriques e seus partidários. Então ela perde e tem que sair era expulsa do trono. Só uma parte, ela morre 2 anos depois, em 1130, com 50 anos. Bom, então ele vence a Batalha de São Mamede e ele começa a governar o condado portucalense, ainda não há nada de rei. Em 1139, ele também participa de uma grande batalha contra os muçulmanos e contra Leão e Castela, já é Leão e Castela, tá? E aí há uma grande luta chamada, chamada Batalha de Ourique. E foi uma batalha muito forte e ele vence os muçulmanos e Leão e Castela. Isso em 1139.
E aí ele resolve se tornar independente de Leão e Castela. E em 1140, nem um ano depois, ele se proclama rei. Só que, só em 1143, pelo Tratado Zamora, é que Leão e Castela reconhecem a independência do condado. E aí, quer dizer, reconhecem o novo reino, chamado Portugal. Assim começa a criação de Portugal. Começa com Afonso Henriques como primeiro rei, que recebeu o título de Dom Afonso I. Ele estreou, vamos dizer assim, a primeira dinastia portuguesa, que é chamada dinastia de Borgonha, ou Afonsina. Sabe por quê? Porque teve 4 Afonsos nessa dinastia, tá? Então ele começa a governar como primeiro rei, tá? Em 1147, quer dizer, em 1143 ele foi reconhecido como independente, como reino, tá? Em 1147, 4 anos depois, com o apoio dos cruzados, ele conquista Lisboa. E depois de conquista em conquista, ele vai duplicando o território, principalmente onde é hoje o Algarve, etc. Muitas conquistas ele faz, tá? Então ele vira o primeiro rei de Portugal. A igreja, só em 1179, embora ele mandando anualmente um monte de ouro para a igreja, eles não reconheceram o reino de Portugal. Só em 1179, o Papa Alexandre VI reconhece o reino de Portugal. Tá. E Afonso Henriques, o primeiro rei, casou com quem? Ele casou com Mafalda em 1146, que vai morrer em 1157 com 32 anos. Para terminar a aula, já falei isso também em aula, a primeira dinastia de Portugal foi de Borgonha, também chamada Afonsina, porque teve 4 Afonsos. Teve 9 reis. Depois veio a dinastia de Avis, na época das conquistas marítimas. Depois veio a Filipina, que vai de 1580 a 1640, quando a União Ibérica, Portugal perde a sua independência, começa a governar os Filipes, por isso que a dinastia filipina, de 1580 a 1640. Depois a última dinastia, a quarta e última dinastia, que é a de Bragança, que vai de 1640, quando Portugal se livra da Espanha, e vai acabar em 1910, quando é proclamada a República em Portugal, tá? E acho que chega por aí, tá bom? Beijos e tchau!